Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um 12Cast, o podcast de cardiologia da 12 por 8. Eu sou Rafael Rossi e mais uma vez vou ser o host de vocês nesse 12Cast dessa tarde fria de domingo que você está lavando a sua louça. Hoje a gente ficou com a incumbência de discutir bastante sobre as mais recentes polêmicas sobre infartos peri-procedimento, principalmente procedimentos cardiológicos, e um pouquinho uma pincelada sobre procedimentos não cardiológicos. Para me ajudar nesse desafio, eu trouxe hoje Matheus Prata, nosso hemodinamicista. E uma dupla já inseparável sua, né, Rossi? Com certeza absoluta, minha dupla de ambulatório e de vida. A gente trouxe hoje o Kelvin Vital, o Kelvin que hoje é assistente do ambulatório de coronariopatias do Dante Pazanese, mas não só isso, ele também é assistente do ambulatório de triagem e primeiro atendimento do Dante e da UTI pós-operatório e da UCO. Ou seja, ele tá desde o primeiro atendimento do paciente até o último, o Kelvin tá lá. O Kelvin é o cara mais completo ali do Dante Pazanese, sem dúvida. Faz tudo. Mas eu tenho uma casa, assim, claro, eu moro em casa, eu durmo em casa às vezes, mas eu trabalho bastante. Eu acho que quem te conhece lá do Dante tem essa dúvida mesmo, Exato. Kelvin, se você não tá morando em algum Não, e não sabe onde é que eu tô. Lá. Tipo, quer falar da coronária, eu tô na roupa, eu tô no grupo 2 e fica aquela confusão e dá pra dar um jeito, tá? Faltou o título mais importante, que é rir menos de vocês, tá? É verdade, é verdade. O Lattes não tem um espaço ainda, mas eu vou querer acrescentar ainda. Isso foi um passado distante já, né? Não, Que a gente tá cara, ficando no passado distante, infelizmente. naquele tempo que tudo era mato, as coisas mudaram. Tinha Covid ainda, né? Tinha Covid, Nossa, bem meu lembrado. cabelo era mais preto. E o Kelvin é a pessoa certa pra isso, porque, igual o Rossi falou, tá no setor de coronariopatia, fez sua especialização em coronárias, com foco na angioplastia, ou seja, acompanhou muitos pacientes pós e pré-angioplastia, e tá semanalmente nos plantões da unidade coronariana, pós-angioplastia, e na HOPE, pós-operatório de cirurgia cardíaca. Então, tem uma experiência muito boa com infarto periprocedimento. E o Ross trouxe essa das polêmicas recentes, né? Então, assim, é um debate quente que ainda não tem muita certeza de para onde vamos, quais as definições teremos. Tivemos debates recentes no europeu sobre definição de cirurgia infarto periprocedimento pós-cirurgia cardíaca. Estudos recentes de prognóstico no Circulation que também questionaram um pouco as definições atuais. E, inclusive, até uma subanálise do isquímia bastante polêmica, publicada recentemente. Então, a nossa ideia Recentemente não é esse ano, recentemente faz uma semana. Né? É uma semana que a gente está gravando, que você está ouvindo umas 3 semanas, 2 semanas. Tá, é verdade. Por isso, Matheus. Mas então, vamos começar definindo, né, o que é esse infarto periprocedimento, porque a gente começa a tentar entender o porquê das polêmicas e o que aconteceu. Consegue falar um pouquinho pra gente o que é isso, Kelvin? Por que isso é importante? A gente vai falar um pouco pra frente. O infarto periprocedimento, ele vai começar a diferir um pouquinho do infarto comum. Infarto tipo 1, que a gente fala. São 5 tipos de infarto, para dar uma geral. O tipo 1, nosso tipo clássico, ruptura de placa. O infarto clássico. O tipo 2, a oferta e demanda, então, taquicardia, tudo. E o tipo 4A, pulando que é morte súbita, que acaba no assinado, o caso. O tipo 4A é relacionado à angioplastia. Isso é relacionado diretamente, ou na hora do procedimento. Fechamento de vaso lateral, trombose do catéter com trombose distal, dissecção de coronária, que é muito frequente, angioplastias complexas, inclusive. E o tipo 5, que é o nosso de cirurgia cardíaca, que aí começa a diferir porque são de procedimentos. Então, não é aquele infarto que o cara vem com dor, bonitinho de casa, é um cara que ele já está já fez alguma coisa, já tem um motivo para subir tropo, já tem alteração isquêmica, alteração de eco, então fica um pouco complexo. E a polêmica que acaba ficando sempre por cima é onde a gente vai limitar que isso é um infarto novo ou só foi ou injúria da cirurgia ou um procedimento, uma consequência do procedimento em si. Então, é meio complexo. Essa que é a grande questão, né? Que até hoje está tentando debater, né? Porque se a gente está fazendo uma angioplastia ali no local, e independente de ter intercorrência ou não, a gente vai mexer na troponina. Se está fazendo uma cirurgia cardíaca, então ainda mais. Ainda mais. E aí definir o que a partir disso tem implicância prognóstica e o que é infarto mesmo, aí que é a grande questão. Isso. A gente usa atualmente a 4ª definição mundial de infarto, 2017, juntou todas as europeias, americanas, e achou um valor, baseado em estudo observacional, estudos grandes, mas nada randomizado, nada que a gente fala, é isso mesmo. A definição de periprocedimento por angioplastia, 5 vezes o limite de referência, que é o 4A, e o tipo 5, 10 vezes o limite de referência, o limite superior de referência de troponina. Com detalhe que o 4A, se for na síndrome aguda, o nível tem que estar estável, então vai ser tipo, o paciente já estabilizou, tal, a tropa está em queda ou estável, e sobe 5 vezes mais 20% do valor basal. Então, esses valores estão na definição mundial de infarto, a 4ª definição, e, como falei, tipo, tem
Na época, assim, até eu chequei a literatura, foi baseada em estudos grandes, observacionais, tudo, mas atualmente, cada vez questiona-se mais se esse corte de 5 para angioplastia e 10 para cirurgia é realmente adequado. Inclusive, tem alguns estudos que falam que esse número é arbitrário, né, Kelvin? Porque como vem de estudos observacionais, e muitos deles derivados de estudos de síndrome coronariana aguda, na verdade, né? Principalmente em relação às alterações eletrocardiográficas, o pessoal fica questionando se realmente tem alguma validade, né? E aí a gente tem prós e contras, que é justamente a ideia de debater aqui no podcast sobre o que fazer em relação a isso. Claro que se a Sociedade Europeia de Cardiologia e a americana não conseguiram entrar num consenso ainda sobre o que é, não é aqui no 12cast que a gente vai falar para vocês taxativamente o que vale a pena você valorizar ou não. Mas a gente quer justamente problematizar para que na hora que você pega um paciente que tem uma alteração de nível de troponina pós-procedimento, você consiga montar um raciocínio clínico e tentar direcionar mais ou menos a sua conduta em relação a isso. Então a gente tem que lembrar que a definição para o infarto tipo 4A, né, pós-procedimento percutâneo, é esse aumento de troponina, mais aquelas alterações que a gente também pensa quando a gente vai falar do infarto comum que a gente está pensando, né? Uma alteração isquêmica nova no nosso eletro, uma alteração nova de motilidade ou a evidência cabal de uma oclusão de uma artéria coronária que a gente possa fazer através de um exame de imagem. Ou seja, tem que ter sinais e sintomas de infarto em algum local. Seja você vê no eco, no CAT, algum sinal de complicação associado a essa alteração de troponina que vocês comentaram, né? Exato. A gente acaba não colocando o sintoma do paciente, que é uma coisa que a gente valoriza no infarto per se, né, o infarto do tipo 1, porque geralmente pós-procedimento cirúrgico, por exemplo, o paciente ainda está sedado, então a gente perde muito a avaliação desse parâmetro clínico. Então acaba não entrando nisso, mas as outras 3 variáveis, né, alteração segmentar nova, oclusão de um vaso novo, ou a alteração eletrocardiográfica, tudo isso tem que estar aliado a essa alteração de troponina 5 vezes maior no pós-procedimento percutâneo e 10 vezes maior no procedimento Eletro, cirúrgico. né, CAT e eco. São basicamente o que vai ajudar Todas a as gente. complicações, que se na pós-angioplastia é um pouco mais simples, porque o paciente não teve seu peito aberto. No pós-cirurgia, achar uma segmentar no eco é complexo. Tem que bipar o eco, infelizmente, desculpa, colegas, tem que dar ligado. E, assim, a gente acaba perdendo esse parâmetro, não perdendo, mas fica um pouco mais difícil. Na cirurgia, principalmente, eles valorizam muito, e tem que valorizar o supra, que é fechamento de ponto, geralmente, e aí não tem muito para onde correr. E aí, E o quadro clínico é muito mais escancarado. Geralmente o paciente, quando é evento agudo, deve estar entubado antes, é uma fase muito aguda. O eletro já está alterado em algum momento, porque ele acabou de operar, já tem a inativa, a infecção da T. Então, não é um eletro tipo virgem novo de problemas e acaba que complica muito. No pós-angioplastia, ele consegue ter mais parâmetros, o pós-cirurgia cardíaca acaba sendo um pouquinho mais complexo, tem como achar, você acaba achando alguma coisa junto da troponina suspeita, o paciente pode chocar, se fechar uma mamária DA, por exemplo, ele não vai ficar bem. Então, essa é a suspeita clínica que a gente tem que valorizar também para chegar a um diagnóstico que já não é muito fácil. Acho que a gente deu uma pincelada, mas só para a gente reforçar do porquê que acontece o infarto periprocedimento. E aqui a gente está separando em 3 grupos, porque são etiologias distintas. Tanto no primeiro grupo, pós-angioplastia, segundo grupo, pós-cirurgia cardíaca, terceiro grupo, pós-cirurgia não cardíaca, que são causas diferentes, né? Cirurgia não cardíaca, a causa do infarto é o semelhante ao infarto tipo 1. O estresse levou à ruptura, à erosão de placa, ou infarto tipo 2, demanda e oferta de consumo de oxigênio, por um insulto, perda de vasoplegia, perda de anemia, perda de sangue, hipovolemia, etc. Na angioplastia, a gente pode ter algumas intercorrências lá que vão demonstrar infarto periprocedimental ali no momento ou instantes depois, como, por exemplo, trombose, que o Kelvin comentou, dissecção muito frequente, um fenômeno que a gente chama de no reflow, que acontece após microembolizações distais, em que você não tem fluxo anterógrado após o implante do stent, por exemplo. Injúria de perfusão. Injúria de reperfusão. Tem um episódio inteiro só sobre isso. Né? É a polêmica injúria de reperfusão. Vasoespasmo induzido por estar cutucando a coronária. Né? Exatamente. Então, são séries de acometimentos lá. Agora, a cirurgia cardíaca, a própria cirurgia cardíaca por si só pode aumentar muito a troponina, que a gente está mexendo lá dentro, né? Circulação extracorpórea, suturas e por aí vai. Por essa injúria, tem a literatura fala que 50% a 97% dos pacientes saem da cirurgia com troponina alterada. Então, é muito complicado. E aí que começa a polêmica. Exato. A polêmica. Mas antes da gente entrar na polêmica dos biomarcadores, que acho que é um tema importante a gente debater, esse mecanismo todo
sobre o qual as troponinas são alteradas mostra pra gente o porquê os critérios diagnósticos são diferentes, né? Quando a gente está manipulando de maneira percutânea, a gente induz uma lesão miocárdica muito menor do que quando a gente faz uma circulação extracorpórea, uma cardioplegia, quando a gente está suturando o próprio miocárdio por conta do procedimento cirúrgico, seja uma troca de válvula, neuroesmectomia, ou quando a gente pode dar uma bifada ali em uma artéria coronariana na hora que você está rafiando alguma coisa. Então, tudo isso é muito mais estressor e por isso que a gente usa esse limiar de 10 vezes para 1, se espera uma injúria miocárdica muito maior pós-procedimento na cirurgia cardíaca e 5 vezes para o percutâneo. Já o infarto pós-procedimento não cardíaco, a gente tem o mesmo critério diagnóstico de um infarto normal. Ou seja, um aumento acima do percentil 99 de troponina no paciente que tinha troponina negativa previamente. Por quê? O mecanismo de lesão não está relacionado à manipulação direta do coração. Então, não teria porquê, de cara, a gente ter uma elevação de troponinas. Precisa de justamente tudo isso que o Matheus acabou de falar, né? Ou uma perda volêmica muito importante, um desbalanço entre oferta e demanda, ou um TEP maciço por conta de imobilidade, uma cirurgia ortopédica que acabou fazendo um ateroembolismo, por exemplo. Então, a fisiologia é tão diferente que a gente é muito mais sensível para fazer o diagnóstico do infarto periprocedimento não cardíaco e muito mais tolerante com valores de troponinas quando a gente está manipulando diretamente o coração de maneira percutânea ou de maneira cirúrgica. E a gente vai debater justamente qual o impacto prognóstico diferente desses 3 segmentos de procedimentos que a gente está falando aqui agora. E o paciente da não cardíaca, ele passou o eletivo, passou em avaliação, fez cintilografia, sabe anatomia. Então, é um paciente que não era para infartar. O paciente da cirurgia cardíaca, da angioplastia, ele já está um procedimento em risco. Falando de uma maneira meio até chula, assim, né? Ele tem alguma culpa no cartório para estar ali fazendo uma cirurgia cardíaca. Exato. Né? O cara da não cardíaca, ele passou com a gente, como todo santo dente faz relatório aí cirúrgico, e a gente prepara o paciente para a cirurgia. Então, se ele tem algum risco muito grande, às vezes tem que ir para a cirurgia se for muito necessário, mas geralmente vai preparado. Então, a gente não espera realmente que ele infarte dentro de cirurgia não cardíaca, né? Maravilha, Matheus. Então, agora você que é o troponino da 12x8, né? Acho que vale a pena a gente começar a falar um pouquinho dessa polêmica dos biomarcadores. Qual que é a grande discussão que existe em relação A a gente isso? tem algumas polêmicas, Rossi. A primeira delas, que eu quero trazer hoje mais um conceito histórico, porque a gente, muitas vezes, antigamente, a gente utilizava a CKMB, na época da troponina convencional, tá? E a CKMB, os valores que a gente utilizava, era acima de 10 vezes para diagnosticar o infarto periprocedimento. E provavelmente é mais difícil a gente subir 10 vezes CKMB do que subir 10 vezes a troponina ultrassensível. Enfim, não vamos entrar nesse detalhe agora, porque eles definem, eles pegam essas definições através de alguns estudos retrospectivos que demonstram, ou coortes prospectivas que demonstram o impacto prognóstico, e aí pegam e definem qual vai ser o limiar. Então, a quarta definição universal de infarto pegou através de algum desses estudos e colocou de maneira arbitrária, entre aspas, porque se pautaram em alguns estudos que são questionados e deixaram essa definição de 5 vezes para o cateterismo, pós-cátice, e 10 vezes pró-cirurgia. E ambos têm os seus questionamentos, tá? E aí, para começar a gente falando da angioplastia, a gente teve recente um artigo publicado no Circulation, no começo desse ano, em que ele pegou muitos pacientes pós-angioplastia e avaliou o impacto prognóstico de se ter o infarto periprocedimento. E foi visto que o valor de 5 vezes o limite superior da normalidade da troponina, sim, estava associado com pior prognóstico, mas a variação importante que sim, não era mais 20%, era de 40%. Então, é o primeiro ponto que pode mudar. E o segundo relacionado à cirurgia cardíaca. E o Kelvin já soltou uma logo no começo, que a gente que estava comentando de que alguns estudos indicavam que de 40% a 90% dos pacientes pós-cirurgia cardíaca já tinham a troponina acima de 10 vezes o limite de referência. Ou seja, quase todos os pacientes pela troponina já seriam infartados. Então, qualquer alteração eletrocardiográfica já daria o diagnóstico de infarto periprocedimento. Ou seja, melhor não operar então, né? Porque tá todo mundo sendo infartado. Aí justamente vale a pena a gente discutir o conceito em relação a isso. A ganhar mamária e um infarto é meio complexo. Não é o caso porque, assim, acho que da cirurgia, que você falou antes, primeiro que é muito perto, 5 para 10, comparar a complexidade do procedimento, não tem lógica ser o dobro. E segundo, que a injúria é muito maior. Então, e o valor de referência da troponina sensível é muito baixo. Exato. 10 vezes, 5 vezes é pouco. Exato. Você pega o valor de referência, normalmente 10, 14. De 50 para 100 de troponina ultrassensível, a gente sabe que não é muita coisa. Se eles passaram no pé estudante, eles vão O infarto espontâneo a gente costuma ver valores muito maiores. Né? Pra vocês terem uma noção, 10 vezes o valor de referência da troponina ultrassensível talvez não seria detectável para a troponina convencional. Então, a gente está
aumentando muito a sensibilidade, mas perdendo a especificidade, né? Perdendo o poder prognóstico de dar esse diagnóstico do infarto periprocedimento. Com certeza. Inclusive, na própria JACC, né, Matheus? Teve um artigo recente, acho que 2024 para 2025, que trouxe os valores de troponina e a perspectiva do autor era tentar ver quais eram os valores que estavam mais relacionados a desfechos prognósticos piores, né? Se era de até 5 vezes o valor de troponina, de 5 a 30 vezes, de 30 a 150 vezes. E, justamente, claro, seguindo esse viés cognitivo, obviamente, quem subiu mais de 150 vezes a troponina eram os pacientes mais graves. Mas esse meio termo, aí, entre 5 e 30, e entre 30 e 150, foi justamente onde o autor não encontrou desfechos tão mais importantes quanto a gente esperava. Ao que pese, a gente também tem que pontuar algumas coisas importantes, né? Muitos desses estudos, eles se propõem a ver taxa de complicações nos primeiros 30 dias, o que é importante, óbvio, é legal que o paciente saia vivo do procedimento e da internação, mas não tem essa avaliação a longo prazo, né? E, de novo, esse artigo também foi um artigo que se propôs a ver principalmente mortalidade. Então, evolução para disfunção ventricular, qualidade de vida, são coisas que foram, neste primeiro momento, ignoradas, mas que a gente também sempre tem que pontuar, até porque grande parte dos procedimentos percutâneos que a gente faz hoje em dia tem como indicação melhora de qualidade de vida de um paciente que está anginando. E se eu não colocar isso em pauta para ser reavaliado num segundo momento, o que eu fiz para esse paciente nesse procedimento, né? Então, é um dado muito importante, muito interessante. A mortalidade ficou muito mais importante para níveis muito mais altos do que a gente usa como critério diagnóstico hoje, o que não quer dizer que a gente tenha que excluir esses valores que são mais intermediários desse aumento de troponina. Muda muito o que a gente vai falar no final, obviamente, e conduta. O paciente chega com a troponina já alterada na cirurgia cardíaca, todo mundo foi infartado, vai comentar a taxa de CAT pós-cirurgia absurdamente. A angioplastia, você está meio preparado, já sabe o ramo que fechou, aquele raminho fechou, vai aumentar um pouquinho mais, tipo, seguro. Muda muito quando o cara tem uma dor abrupta, que acha que o vaso pode ter trombosado. É feito uma trombose aguda distante. Então, esse prognóstico, essa conduta final também, se a gente conseguir deixar mais específico o diagnóstico, ajuda para a gente não nem gastar dinheiro público, no nosso caso, nem para tirar o paciente do leito e errar o diagnóstico, que não é a ideia, né? Então, acaba que ninguém achou ainda um consenso, mas, como a Rafa falou, aparentemente é um pouco mais longe do que o critério atual. Acho isso importante, Kelvin, para a gente não ficar pesquisando injúria miocárdica pós-procedimentos. Porque a gente vai encontrar troponinas alteradas e o impacto prognóstico disso realmente não é tão elevado. Agora, infarto, que a gente vai ter os sinais ou sintomas eletrocardiográficos, no eco, aí sim, a gente está falando de um paciente que clinicamente se alterou. Então, esse paciente a gente vai ter que pedir a troponina e a troponina vai ajudar a dar o diagnóstico. É assim que a gente tem que pensar e não de maneira ao contrário. Pedir tropo de rotina, ou ver aumentado, vou ver se ele teve um infarto ou não. Vou pesquisar, entendeu? Isso acontece muito na não cardíaca, né? Exatamente. Bota uma tropo Tropo lá no primeiro e segundo dia, 48 horas, tá lá como o nosso rastreio, né? Exato. Tá lá na diretriz perioperatória de pedir. E que se justifica muito mais nesse cenário, né? Então a gente tem que separar muito. Procedimentos cardiológicos, a troponina não deve ser um rastreio sem sintomas que justifiquem que a gente faça isso. Nos pacientes de maior risco cardiovascular, que foram estratificados pré-operatório, para fazer um pós-operatório em UTI, eletro e tropos seriados, aí sim, a gente tem que usar como uma grande ferramenta a troponina nesse cenário. Né? Lembrar uma coisa que acaba sendo bem esquecida às vezes, a tropa basal. Geralmente o paciente vai para a cirurgia, esquece a troponina, ele opera e depois sobe a tropa. A gente não sabe o valor anterior. Obviamente, se subir tipo 1 milhão de vezes, ele infartou. Mas às vezes, como é tão pequena o limite dele infartar ou não, se tem uma tropa um pouquinho alterada, não vai subir os 5, o valor de referência no caso, para diagnosticar como infarto para o procedimento. Então, a gente coloca isso por escrito, mas às vezes acaba passando esse valor basal, que é bem importante para a gente. E sobre a qualidade de vida, que o Rossi comentou há pouco, também tem uma polêmica, né? Mas antes disso, tem um ponto interessante relacionado, que você comentou que a gente não tá... Muitos estudos não veem isso, né? Querem ver mortalidade final. E se você pensar mecanisticamente, eu tô lá fazendo uma angioplastia e fecho um pequeno ramo diagonal e causa uma pequena área de infarto. A chance disso dar uma mortalidade no paciente deve ser baixíssima, né? Então, realmente, eu posso não ter diferente desfecho. Agora, isso vai mudar a chance de evoluir para disfunção ventricular? Isso vai mudar a qualidade de vida do meu paciente? Essa é uma resposta que a gente não tem. E essa resposta que a gente não tem que deixa a gente um pouco preocupado o quanto que eu devo me importar com infarto periprocedimento, principalmente em relação à técnica ali do procedimento. Porque se eu vou tratar uma lesão e eu vejo que tem chance de fechar um pequeno ramo,
eu saber o impacto disso na qualidade de vida do paciente, por exemplo, ou na evolução para disfunção ventricular, pode fazer eu repensar a técnica, repensar a intervenção, tá? E muitas vezes, na hora que a gente indica, o clínico, por exemplo, não vocês estão muito acostumados a ver coronária, mas na grande maioria das vezes, você não está olhando a anatomia do paciente. Com certeza. Isso pode assustar um pouquinho, até porque hoje, quem não tem muita especialidade de ficar olhando filme de cateterismo, pega o laudo e valoriza o que está escrito no laudo, né? E aí, se está escrito que o marginal é fino ou que ele não era, ou ele é mais importante, isso passa um pouco batido, porque, no final das contas, um marginal está fechado. Qual era a importância dele? O hemodinamicista sabe, mas quem vai conduzir depois não tem essa noção muito clara, né? E você falou, a gente estava falando justamente, né, dos possíveis desfechos relacionados a esse infarto periprocedimento, e a gente, é uma crítica que eu acabei de colocar, é só ver mortalidade, mas é porque se a mortalidade fosse já confirmada com valores, alterações pequenas do nível de troponina, a gente não precisa investigar o resto, né? Porque mortalidade está aumentada com 5 vezes o valor de referência de troponina, fim, né? Esse é o critério diagnóstico e acabou, não tem mais discussão. Mas como a gente tem tido esses estudos mais recentes mostrando que talvez níveis mais altos que sejam mais relacionados a esse desfecho mais duro, aí sim abre essa margem para a gente começar a pensar em outros desfechos, né? E aí, puxando a sardinha para o meu lado, principalmente a disfunção ventricular e a qualidade de vida do doente. Até porque a gente tem que lembrar, geralmente, quando a gente vai propor uma cirurgia, um procedimento, fora de centros especializados, onde os pacientes costumam chegar referenciados já mais graves, a gente propõe um procedimento para pacientes que são razoavelmente saudáveis, né? Que têm função ventricular preservada, que têm uma qualidade de vida razoável. E aí a gente valoriza só a mortalidade, mas peraí, e aí? Essa troponina alterou aqui no periprocedimento, o paciente não tinha tanto sintoma, mas agora pode ser que ele tenha. Então, aonde que vai entrar esse corte? Acho que isso que é o mais interessante da gente começar a propor e estudar daqui para frente, né? E geralmente é uma angioplastia para sintoma. Se ele sair com o procedimento com mais chance de morrer e sintomático, ele não fez nada. Então, essa parte que o Rafa falou, a gente realmente tem que... A gente está acostumado a ver cá todo dia. E a gente cansa de ver paciente que vem só com laudo. Esquece de ter o CD em casa. Tem que voltar depois com o CD para a gente ver. A gente não faz nada enquanto não olha a imagem. Não faz nada. Aí você fala, não, CD, amigo. Já faz assim, sou CD quando entra, bom dia. Porque assim, essa parte de ver o que a gente vai propor, botar o stent, fica lindinho, fechar o marginal e um septal e o cara ficar com dor, acaba sendo complexo. Aí não vai, geralmente, contraindicar a indicação. Se for uma coisa muito importante, a gente corre o risco do procedimento. Por isso que é importante saber qual o risco que a gente está correndo, nesse caso, que é eletivo por sintoma, né? A gente comentou muito isso, eu e o Marcos fizemos um episódio só em áudio de lesões complexas, porque muitas vezes a gente vê muitos clínicos negligenciando esse fato. E tem muito a ver com infarto periprocedimento, né? Que é exatamente isso que a gente está discutindo aqui agora. Então, às vezes você indica o procedimento e não discute com o hemodinamicista antes. E tem o viés do hemodinamicista de que ele se importa menos, né, com um pequeno ramo. Que ele tá lá, sente com o tratamento, eu vou lá, consigo tratar. Pode perder, você não pode, mas consigo tratar. Até porque a ideia é que você salve um ramo muito maior, né? Um ramo com certeza, principal. Com certeza. Agora, você está salvando um ramo principal porque ele estava pendurado subocluído ou você está colocando um stent porque era uma lesão de 60% num cara que tinha pouco sem sintoma, prova né? de alteração isquêmica, exatamente. Esse é um ponto importante. Vê muito isso em circunflexo, né? Você joga o stent pro segundo marginal, fica o primeiro ali. Não dá para lançar um stent pros 3 marginais, só que alguém vai perder. Aí faz técnica, provision, faz todo aquele preparo, mas às vezes pode já um pouco de sintoma, que com o tempo também, com medicação, a gente vai acabar contornando isso, que acaba acontecendo. E antes da gente, acho que comentar até sobre essa revisão do isquemia recente que saiu, que eu queria ouvir a opinião de vocês, eu queria falar um pouquinho sobre as alterações do eletro também, que são um pouco polêmicas, né? Justamente a quarta definição de infarto, ela traz como as principais alterações isquêmicas para a gente valorizar onda Q patológica, supra, infra, alteração da repolarização de onda T e BRE, né? Ainda traz nisso. Mas a gente tem alguns estudos observacionais que discutem o valor da onda Q em vigência, principalmente pós-cirurgia cardíaca. Alguns estudos mostram desfechos favoráveis com um sinal de isquemia, outros mostram que essa onda Q ela pode acontecer independentemente da ocorrência de um infarto periprocedimento ou não. E o BRE também, porque alguma coisa pode ser lesado o sistema de condução intraprocedimento e não necessariamente uma injúria isquêmica, né? Agora o supra parece que é uma coisa um pouco mais robusta, que não tem muito o que discutir, ainda mais aliado a uma síndrome clínica que seja compatível com isso, ao que pese que a gente sempre tem que lembrar, né? Pericárdio é manipulado. O paciente pode fazer um supra depois, que não é por infarto. Ele pode fazer uma pericardite e ter sintoma de dor torácica, e isso não é incomum. E nesses momentos, eu acho muito interessante o raciocínio clínico, e vale muito para o diagnóstico de infarto no geral. Qual que é a chance de um infarto que está causando uma onda Q, ou que causou um BRE, ter só 10 vezes acima da troponina intransensível?
É baixíssimo Exato, mesmo, né? baixíssimo. É muito difícil, que a gente sabe que se estoura as troponinas. É claro, tem um risco teórico, se fechar a coronária, demorar mais pra subir, e a primeira troponina vir mais baixa, beleza. Mas você vai seriando ela e você vê, chegou no pico de 80, 100, ultrassensível, depois baixou, muito difícil aquela alteração eletrocardiográfica ser por causa disso, Destruído né? o seu sistema de condução a ponto exato. de você ter um novo bloqueio de Aí ramo. pega a troponina, faz o dia seguinte e tal, vai, pô, o cara infartou. Aí chega no quarto, tá São José comendo uma sopa, sentado vendo televisão. De perna cruzada, de né? perna Que é o sinal cruzada, maior de esperando que quando tá eu vou tudo embora. bem. Esse cara não infartou. Então, BRE, a injúria do BRE realmente é muito grande. Quando é infarto um choque, é infarto grave. Não vai ser uma pequena isquemia causada por um ramo septal, que vai causar realmente, é uma coisa bem mais potente do que isso. Perfeito. Então, pra gente organizar a nossa discussão aqui, que a gente tá jogando mais dúvidas nas pessoas e questionamentos sobre infarto Estamos perecedimento. problematizando, porque Não, é. quando você receber um paciente, se você não tiver isso na sua cabeça, você vai acabar tomando uma conduta errada, eventualmente, né, Matheus? Então, Não a ideia... simplifique o infarto periprocedimento. Exatamente. Né? A ideia é que todo mundo tenha toda essa discussão na cabeça para justamente chegar numa conduta final em que você seja um pouco mais assertivo, ou pelo menos tenha um raciocínio clínico para poder seguir depois. Então, a gente conversou aqui das definições, 5 vezes para o cateterismo, 10 vezes para a cirurgia cardíaca. Começamos a falar um pouquinho das polêmicas, falamos do cateterismo, que talvez a gente suba um pouco essa variação. A gente já teve os outros comentários sobre o valor dessa troponina. Quanto mais alto, a gente sabe que é mais grave. Então, na hora de tomar a decisão, isso vai pesar. O Kelvin, que está nisso semanalmente, tendo essas vivências, sabe o tanto que isso é relevante. E agora a gente está chegando em relação à cirurgia cardíaca dos valores também, né? A gente comentou que mais de 90% vai ter essa troponina acima de 10. E tem alguns estudos que tá justamente semelhante a esse do Rossi, que falou de cima de 130 vezes, que chega até 270 vezes que deveria ser o valor que a gente deveria se importar na cirurgia cardíaca. Acima de 130, pelo menos, vezes o limite superior da normalidade. Tem um artigo bem curioso, até que o Matheus mandou pra gente, foi um artigo bem legal, que foi publicado na ESC em 2023, se eu não me engano, em que eles pegam, é muito engraçado esse artigo, eles pegam 2 mesas, assim, para debater no próprio artigo, prós e contras da gente subir o sarrafo para diagnóstico de infarto periprocedimento e cirurgia cardíaca, né? E aí tem argumentos para todas as coisas, né? A gente sabe que quem argumenta a favor de subir esse sarrafo justamente coloca em pauta que o procedimento em si ele é lesivo para o coração, né? E justamente por isso que ele é proposto para quem vai ter um benefício grande, porque a taxa de complicação periprocedimento a gente sabe, principalmente no primeiro ano, costuma ser muito alta e a troponina é um dos demonstrativos do quanto existe essa virulência, do procedimento aí. E aí tem a galera tentando argumentar contra, né? Mas poxa, o coração era normal antes, essa troponina subiu. Você não quer saber que alguma coisa se alterou e você não quer tentar acompanhar para ver o que isso vai ter de significado clínico? Então, acho que existem argumentos para as duas coisas, né, Kelvin? Eu li esse artigo também, eu já comecei a ler, tipo assim, como fosse uma disputa de quem vai ganhar. A parte do PRO é muito bem embasada por estudos operacionais, subanálise e tudo, mas eles jogam um valor 130, 170 ali, vezes, que é bem embasado. Os estudos que ele pontua, desse valor para cima, realmente muda desfecho. Entre os 10, 130, 10, 170 vezes, não teve muita diferença. Então, ele consegue argumentar nesse ponto, além de todas as alterações da manipulação, que a gente já comentou anteriormente. Então, desfecho de mortalidade em 30 dias, né? 30 a maioria dias. dos estudos que ele traz é geralmente uma mortalidade mais breve para sair da internação, né? Exato. E aí, o contra, como eu li realmente pensando que era uma disputa, não me convenceu muito, porque na minha cabeça eu concordo com o cara que está a favor. Ele argumentou bem e tal, o Rafa falou, tipo, o cara estava normal, só que ele estava normal após manipular um coração. Então, ele estava normal. E esse gap aí é bem importante quando racha o seu peito no meio e coloca o chá corpóreo. Então, eu acho que na quinta definição de infarto, que pode estar surgindo hoje aqui, no 12cast, eu acho que vão acabar em algum momento flexibilizando. Já flexibilizou da terceira para a quarta, que mudou muita coisa, tirar a CKMB, deixar no cantinho ali. Em algum momento, isso vai ser revisto. Não vai ter estudo randomizado duplo cego para isso, não tem como fazer isso. De forma prática, na real. Deixar dele, esse cara não infartou aqui, mas vamos deixar ele quietinho aqui para ver se ele vai pro todo. Né? Exato, ver o que acontece. Dia seguinte tá na RUP crônico, né? Tá com tráqueo e infectado, não tem lógica. Mas tem muito estudo, tem muita coisa para ver dado antigo e avaliar. Tipo, o grande estudo da não cardíaca, que a gente vai falar daqui a pouco, é o Vision, pegou 40 mil pacientes. Então dá para ter uma base boa com estudo observacional, coorte retrospectiva. E, Matheus, agora então, já que a gente falou, né, principalmente do periprocedimento, a gente falou agora também da cirurgia cardíaca, antes de a gente passar para os infartos relacionados à cirurgia não cardíaca,
queria que você comentasse um pouquinho justamente dessa reavaliação do ischemia em relação a esses taxas de complicação, porque houve uma polêmica, porque o próprio ischemia, né, e a gente pode discutir Excel, alguns outros estudos, não tiveram o desfecho validado, porque esse foi um dos desfechos avaliados e que foi pesado para o lado de angioplastia, né? Tua prática clínica, a tua opinião, a avaliação do próprio artigo, como é que você vê isso no dia a dia? A gente pode fazer uma sequência assim, de raciocínio. Primeiro, a gente conseguiu ver nessa discussão que, apesar de a gente não ter muito bem claro os valores, infarto periprocedimento tem a sua relevância prognóstica. A gente tem uma dificuldade muito grande, e eu acho que a literatura também, de distinguir infarto periprocedimento para injúria, porque ter o infarto mesmo, periprocedimento, ele não é tão prevalente assim, certo? A gente vê muita alteração de troponina. Esse diagnóstico é mais difícil. Principalmente se você não colocar sintoma no meio. Se você colocar só alterações eletrocardiográficas ou de eco. Mas enfim, então tem implicância prognóstica. Quanto mais dano ao miocárdio, pior, isso a gente sabe. Agora, nos com troponinas um pouco menores, infartos menos relevantes, aquela discussão que a gente já teve, será que eu tenho impacto em outras coisas que não mortalidade, que a gente sabe que dificilmente a gente vai ter alteração dessa mortalidade, que é o que a gente estava querendo saber. E o ischemia trouxe talvez uma resposta positiva, certo? É uma subanálise, gera uma hipótese para a gente, mas que ele pegou os pacientes que foram submetidos à intervenção no ischemia e avaliou os que tiveram infarto pré-procedimento versus os que não tiveram e viu se havia diferença na escala de qualidade de vida, em duas escalas. Eles viram que nos primeiros 30 dias houve diferença numa das duas escalas, numa avaliação mais tardia e na outra escala não teve diferença entre os grupos, ou seja, muito provavelmente não, o artigo sugere que a maioria desses infartos que a gente tem em periprocedimento, que a gente diagnostica hoje, não tem impacto na qualidade de vida do paciente. Agora o autor chega a ser radical a ponto de falar que a gente não deve considerar infarto periprocedimento. Como um desfecho avaliável, né? Como desfecho que a gente avaliável, exclua exatamente. isso e investigue AVC, mortalidade, internação por IC, né? Que Acho que essa é a infarto é uma proposta. coisa pouco importante. Acho que ele quer Eu dar acho uma- que se a gente pegasse essa subanálise e estratificasse pelo nível de troponina, a gente ia ter uma luz muito interessante, sabe? Talvez um norte para uma próxima Será que avaliação. você pega, pô, mas os que tiveram troponinas acima de 130 vezes, por exemplo, tiveram impacto na qualidade de vida, os que tiveram 130, abaixo de 130 não. A gente vai ter uma resposta muito legal, né? Então, realmente, vamos começar a se importar com níveis de troponinas maiores. A diferença entre cirurgia e angioplastia, qual nível de troponina que a gente vai considerar, é muito difícil isso, é muito difícil, porque a gente vai colocar um nível maior para cirurgia cardíaca, mas entra aquela mesma história, tô causando dano mais no miocárdio, será que isso é para ser computado como desfecho ou não? Ou será que a gente esconde a troponina e vamos só para clínica e eletro, em instabilidade para pontuar desfecho? Pode ser também, Apesar de em ser 30 dias... complexo os valores, se a gente perder a troponina, vai perder a coisa mais prática que a gente tem toda a usar. A coisa mais objetiva, exato, né? Não tem nada de subjetivo em relação acaba a isso. atrapalhando às vezes, mas também tirar ela não é o caso. É igual tirar o desfecho do estudo, não existe. Então, E aí essa dificuldade, né, de igualar a cirurgia cardíaca para angioplastia nesse quesito é o que gera muitas polêmicas quando você vai comparar uma estratégia contra a outra. Aí tem o polêmico na avaliação de tronco, né? do Excel, Lesão de tronco, a gente teve o estudo Noble, que veio neutro, que usou uma definição de infarto periprocedimento, e o Excel, que usou outra definição, deu favorável, na verdade, deu que não faria diferença, né? O angioplastia versus cirurgia, e o Noble deu que a cirurgia era melhor. usou CKMB, que já muda exatamente. um pouco o Noble pareceu ser mais justo com a época atual dele. Tanto que as pós-análises dos estudos falam tudo, todo mundo fala isso. Tipo, se o Excel tivesse feito as coisas mais atuais e manter o critério certo, não teria dado o resultado que deu. Então, faria bem mais a favor da cirurgia cardíaca. Então, acaba que a gente tem duas evidências diferentes, mas, no fim das contas, a gente acaba seguindo o Syntax, que é o estudo mais complexo aí da... E o mais completo da antigo, aula, né? E mais antigo. E menos polêmico. E menos polêmico. Mas eu acho legal, eu estava até discutindo com o Kelvin, a gente, lá na nossa sessão de coronária, a gente tem uma aula semanal com artigos mais recentes, né? E o Kelvin trouxe um artigo muito legal, que ele comparava o Revive e o Stitches, né? Então, dois dos maiores estudos que avaliaram a revascularização em pacientes com disfunção ventricular. O Stitches foi o segmento da pós-revascularização em doença multiarterial, que começou na década de 2000 a 2010, o segmento até 2010, ou seja, numa época que a gente não tinha ênfases ainda para uso de pleurenona, a gente não tinha ainda a Emperor Reduced para a gente fazer uso de empaglifosina, não tinha Paradigm para uso de sacubitril/valsartano, ou seja, o tratamento da IC não era tão otimizado ainda. E depois a gente tenta comparar ele com o Revive, em 2022, já com todos esses estudos, e ele tem, claro que ele não tem como comparar, são estudos diferentes, né, mas ele tem tração paralelo, e ele demonstra, né, que no Revive, mais de 10 anos depois,
a taxa de eventos foi muito menor, até porque a terapia medicamentosa possivelmente era muito diferente. E aí ele tenta divulgar um pouquinho em relação à cirurgia e ele fala, mas se a gente tirar o primeiro ano da cirurgia, onde tem mais complicações, vamos avaliar os caras que ficaram bem no primeiro ano, como eles ficaram. Mas se eu soubesse que o paciente não vai complicar no primeiro ano, óbvio que eu indicaria. Eu não tenho como tirar esse desfecho, porque é um desfecho muito importante. O infarto periprocedimento também é uma das complicações que a gente mais teme quando a gente propõe um procedimento percutâneo, né? Além de uma perfuração cardíaca, um tamponamento cardíaco. Então, eu acho que tirar isso como uma avaliação de desfecho é como a gente tirar efeitos colaterais de um remédio, tirar possível efeitos adversos de uma cirurgia. A gente não pode se basear nisso. O que a gente deve fazer é tentar achar qual é o que tem o maior impacto clínico e aí sim a gente valorizar ele mais. Ou então, qual tem a mesma balança, qual infarto periprocedimento é igual ao infarto espontâneo? Tentar equiparar isso para a gente realmente poder, tanto na prática clínica, a gente tomar a decisão. Se eu quero prevenir um infarto, por exemplo, que a gente não faz isso no Dextável, mas, por exemplo, numa síndrome coronariana aguda, né? Qual que é o nível de troponina para eu considerar, sabe? Porque eu posso estar causando infarto para prevenir um, certo? E, a cirurgia tem todos os benefícios. Óbvio, o primeiro ano vai ser pior. Assim, é muito... É lógico saber disso. Quem já olhou uma cirurgia cardíaca sabe que o primeiro ano vai ser mais difícil vai mesmo. ser mais difícil. E mesmo assim, mostra vários benefícios. Independente, depois a curva fecha, tal, muda de direção em relação à angioplastia. Então, tirar o primeiro ano, eu olhei essa tabela e falei, cara, ele tá querendo mesmo sugerir que a gente vai esquecer um ano, vamos esquecer o 7-1 aqui, o Brasil agora não passou por isso e acabou. Não tem lógica. Mas, esse estudo da disfunção é também interessante que a gente igualou terapias, assim, nosso remédio é muito bom atualmente. Eu não defendo nosso time de clínicos, mas é muito bom. Não, com a certeza. gente consegue tratar muita coisa, então... se comparar também com estudos tipo Noble Excel, talvez tenha outro resultado agora. Não vai ficar renovando estudo a cada 10 anos, não tem lógica. Mas a gente tem uma opção clínica muito boa. E, inclusive, os pacientes que sofreram infarto periprocedimento na década passada, agora vão talvez ter desfechos muito melhores, porque tem terapia clínica muito melhor para oferecer para eles. É que acho que o azar do Revived, né, foi que ele foi feito nos 10 anos específicos, que em 3 drogas novas apareceram na IC, não foi? De 2000, 2010, em que a gente revalidou coisas que a gente estava aprendendo no final da década de 90 ali, IECA, beta-bloqueador, e beleza. Não, foi quando apareceu mais 4 drogas novas e aí perde um pouquinho dessa validação. Né? Realmente. Eles tentaram, só o paciente viável, com viabilidade, mas realmente lutar contra a DAPA. Pegar a maior plausibilidade possível. O N era grande, né? Mas... Eu estou contando os dias para tomar DAPA, então... Mas, bom, acho que a gente esgotou bem nessa discussão aí em relação aos valores de troponina e prognóstico das cirurgias cardíacas e procedimento percutâneo. Mas, Kelvin, você já estava discutindo offline aqui antes com a gente, justamente do prognóstico e do impacto dos procedimentos não cardíacos. E você já até soltou o spoiler do Vision aí. Como é que funciona essa valorização das troponinas? Como é que é o prognóstico desses procedimentos nesses pacientes? Né? Eles incorrem pior do que esse aumento de troponina mais alto que tem na cirurgia cardíaca, por exemplo? Então, é um tema bem recorrente, porque a gente faz isso todo santo dia. O cardiologista... Ganha-pão do cardiologista. É o ganha-pão do cardiologista e cirúrgico. O do Dante é um ganha-pão um pouco complexo, que o paciente é bem mais grave que na vida real. E você não ganha o pão. E você não ganha o pão, você apenas, divide o pão, a ceia, Santa Ceia. Teve diretriz nova, inclusive, de periprocedimento, que deu uma atualizada e, particularmente, eu gostei bastante do que ele lançou. O diagnóstico do periprocedimento não cardíaco, ele joga um valor de troponina que passa o limite de superior, então, vamos supor que é 14, 10 no caso, ele joga o delta do kit. Geralmente o kit da Abbott, que é o kit que eles usam mais, nada de publi aqui, mas o kit que é mais comum... Infelizmente, né? Alô, Abbott, se quiser. O delta de 14, então ele joga até um exemplo, se for 10 o corte, o basal do paciente, se for mais 14, ele está infartado. Só que aí ele fez uma nova junção que ele valorizou menos o infarto perioperatório e valorizou mais a injúria perioperatória. Então, a grande ideia dele é sensibilizar o diagnóstico da injúria miocárdica nesse cirurgia não cardíaca, porque o prognóstico, que daqui a pouco eu falo, os valores são meio assustadores, impacta bastante no paciente, para você, depois que pegar esse diagnóstico de injúria, sair destrinchando qual realmente se infartou, se tem lesão, se é um infarto tipo 1, tipo 2, se é só uma anemia, para ir seguindo o fluxograma. Tem um fluxograma disso na diretriz, leiam a diretriz, é muito boa, porque ele vai colocando tudo bem simples. Você vai fazer isso, se for tipo 1, tipo 2, depois que escolher o grave, o paciente no perioperatório, também paciente cirurgia vascular, cirurgia grande, é um paciente com DAC. Ele tem DAC, se a DAC vai gerar um infarto, é outro problema. Antes de eu continuar, Kelvin, só para
justamente essa diferenciação que eu acho que a gente tem que reforçar. Porque não é que todo diagnóstico de infarto no pós-operatório de cirurgia não cardíaca é infarto tipo 1. A grande maioria das vezes vai ser infarto tipo 2, tá? Mas a gente pode ter infarto tipo 1 também. E por que isso é importante? Porque o infarto tipo 1 eu vou querer investigar o paciente precocemente. Exato. Eu entrar com clopidogrel, posso anticoagular e fazer o cateterismo em Seguir 24. Agora, o infarto, claro, tipo, se você julgar que foi demanda, desbalanço de oferta e demanda e consumo de oxigênio, você pode fazer isso em outro momento, investigar a DAC, não precisa dupla antiagregar. Não só pode, como você deve. Você deve, e ele nem deixa no final do fluxograma, a diretriz, ele sugere fazer isso não invasivo. Então, o paciente que infartou, ele infartou, tipo 1, tipo 2, tipo 1 no caso, com ou sem supra, ECAT, clopidogrel, AS, e vai resolver, que é um cara que está realmente infartado. O tipo 2 é cogitar taquicardia, anemia, procurar outra causa, sepse, todos esses problemas da recuperação pós-operatória, e no final você estratificar o paciente da forma que você bem desejar. Os valores realmente de prognóstico, você pegar, em média, os pacientes que não teve um infarto, são bem baixos. 7% de complicações, 8%. A depender da causa, chega a 50% de MACE em um ano. Então, era o paciente que não devia infartar. Então, é uma mortalidade e um MACE bem mais alto do que o paciente da cirurgia cardíaca e do paciente que passa pela cirurgia não cardíaca e não tem nada. Então, é bem importante para a gente ter esse diagnóstico, a gente orienta bem, geralmente, os pacientes ao que vai ser feito no perioperatório. A gente manda uma carta por escrito, falando tudo que ele deve fazer. Não suspendeu a AS quando não precisa, então isso é importante também. E, por quem sabe que o impacto é muito, muito relevante do tipo, realmente, do procedimento da não cardíaca. Às vezes até mais relevante, como a gente até falou. Mesmo da injúria, Kelvin, só elemento de Da troponina. injúria também. Ele junta tudo no mesmo pacote, mas a injúria, a depender da causa, o paciente fez um IC então fez uma anemia, a gente pode chegar a 40% de MACE em um ano. Então, mesmo com a injúria, o paciente não está isento de risco. É um coração que não era para ter dano no miocárdio. Exato, pela é pra ele cirurgia. passar, Se teve alguma fez coisa aconteceu e por isso que esse paciente no vai paciente pior. que a gente manda risco intermediário, que vai para a cirurgia intermediária, a gente pede a cintilografia. Ele fez a cintila, foi normal, geralmente para liberar o paciente, ou pouco alterado, ele não infartou em casa. Então, é para ele escapar da cirurgia, passar de cirurgia sem nenhuma injúria importante, só quem sabe a complexidade também dos procedimentos cirúrgicos que a gente acaba também avaliando. Então, reforçando o que o Kelvin falou, acho que para ficar bem claro, né? Aumento de troponina pós-operatório de cirurgia não cardíaca, risco de MACE aumentado independentemente da causa desse aumento de troponina, seja por injúria miocárdica, seja por infarto tipo 1, seja por infarto tipo 2. Ah, Rafa, mas se todos são mais graves, por que a gente está dividindo em qual a causa desse aumento de troponina? Porque aí o tratamento direcionado é diferente. Um caso muito claro e que acontece muito na prática de quem vê paciente pré e pós-operatório. Paciente infartou tipo 1, o tratamento é dupla antiagregação plaquetária, anticoagulação e angioplastia. Infarto tipo 2, grande parte dos infartos tipo 2 por desbalanço oferta e demanda são por queda de hemoglobina pós-operatória por uma cirurgia que sangrou mais, o dreno está com débito mais alto. Se eu fizer o tratamento do infarto tipo 1 no infarto tipo 2 está sangrando, eu vou piorar ainda mais o desfecho dele e o cirurgião vai me bater e vai impedir que eu faça isso até, né? Então, assim, é importante a gente prognosticar, ou seja, a gente sabe, esse cara vai evoluir com um mês pior. Vamos ficar de olho, o que a gente tem que corrigir nele? Olha, eu tenho que puxar a orelha do cirurgião para ele corrigir o que está sangrando, fazer uma revisão, ou realocar um dreno, ou eu preciso mandar esse cara de urgência para o cateterismo, ou eu preciso tentar investigar o porquê que ele está tendo uma injúria miocárdica. Será que ele fez um TEP perioperatório? Então, o prognóstico está muito claro, é ruim. Tá? Então isso tem que ficar muito claro na cabeça do nosso ouvinte do 12cast. E eu acho que, Rafa, fica muito claro, assim, o infarto tipo 2, ou então a injúria miocárdica, ela aconteceu por alguma coisa. Uhum. Ela não foi, do nada apareceu aqui não. Ela, tipo, o cara tepou, o cara tá infectado, tá cárdico, tá anêmico. Então, isso são complicações que são muito importantes. Tem um estudo europeu que mostra isso, 2023, se não me engano, que a taxa de MACE do tipo 2 e da IC é maior que o tipo 1. Então, o paciente que infartou, ele escapou ali com um nível alto, foi quase 40% de MACE em um ano. E o paciente do tipo 2 e da IC aguda, que teve uma disfunção ventricular, que é uma coisa muito relevante, morreu mais do que ele. Então, até é mais grave em alguns casos do que o próprio infarto tipo 1. Até porque, às vezes, é mais fácil a gente corrigir angioplastando uma lesão que instabilizou no pós-operatório do que você correr atrás de um cara que piorou muito uma IC, né? Tipo, assim, se ele piorou uma IC no pós-operatório de uma cirurgia abdominal, é porque o coração está muito grave mesmo. O que você pode fazer nesse cara no pós-operatório para recuperar ele? Não tem um procedimento tão claro quanto uma angioplastia para eu resgatar uma disfunção ventricular nova
que não vai, talvez não recupere, né? Eu posso tentar fazer uma ponte para recuperação com butamina, dispositivo, mas nem sempre a recuperação acontece na ponte para recuperação. Às vezes o que acontece é a disfunção ventricular avançar e o paciente ter um desfecho pior. Para dar choque cardiogênico no paciente que não está com choque cardiogênico, só está infectado, não são bons. Se ligando butamina no cara séptico, ele vai chocar mais às vezes. Se ligando butamina no cara taquicárdico, faz um FA. Então, não é tão simples assim, e nem todo mundo tem dispositivos avançados, ou até mesmo a equipe de cardiologia avançada, especializada, para resolver isso de uma forma tão fácil. Então, é um prognóstico bem ruim. E, assim, dos 3 tipos que a gente acabou discutindo, é o que é mais, liberal. Definido. Aumentou 14, dobrou em alguns kits, beleza. Agora ele bota no fluxograma e vai procurar alguma coisa que tá errado aí. Vocês não vão ver a gente discutindo reestratificar níveis de troponina na cirurgia não cardíaca, né? Não é para ser mais tolerante, aumentar os níveis para não. É o mesmo diagnóstico de um infarto normal, espontâneo normal. E uma Esse não tem polêmica, né? Na diretriz atual, que é do ano passado, ele começa falando de toda essa polêmica que está falando aqui há um bom tempo, e ele tira o diagnóstico da definição de infarto, da onda Q, do eletro, porque ele não quer, nesse momento de diagnóstico da injúria, ficar vendo eletro, nada. Ele quer que você veja a troponina. Depois, no fluxograma, você vai chegar à causa, beleza. Você vai ver se foi infarto, para ver se você vai te agregar, pedir CAT, essas coisas. Nesse paciente é mais importante diagnosticar a injúria, porque comentou, a injúria e o infarto não mudou o prognóstico, na real, a longo prazo. Veja a injúria e depois você vai procurar a causa e tratar a causa direcionada. Você vai estar fazendo um grande favor ao seu paciente. Perfeito. Eu vou fazer o mesmo reforço que você, Rafa, que eu acho que isso é muito importante para quem está ouvindo a gente, porque a gente está reforçando o impacto prognóstico da injúria miocárdica pós-cirurgia não cardíaca. É por isso que a gente tem lá com protocolo fazer troponina nos primeiros 2 dias, diariamente. Só que a gente fez o diagnóstico do impacto prognóstico, a gente sabe essa diferença, vamos procurar o motivo dessa troponina aumentar e depois vamos ver se isso realmente foi um infarto. Se o paciente teve sinais e sintomas, teve alterações eletrocardiográficas. Agora, o que é o problema? A gente tem lá uma alteração de troponina baixa, vamos supor. A gente sabe que tem impacto prognóstico. E o paciente reclama dor, que ele pode reclamar por diversos outros motivos, e você já foi diagnosticar um infarto, antiagregar, anticoagular, e pediu um cateterismo para ele, 3 dias depois de operar uma vesícula, talvez não seja a conduta certa, tá? Então, a gente tem que individualizar e ter um limiar alto para o diagnóstico do infarto tipo 1, nesses pacientes, tá? Então, você diagnostica a injúria, você vê que esse paciente tem um diagnóstico pior. Vamos tentar ver os motivos da injúria. Você viu que não achou motivo para injúria, diagnosticou infarto, viu que teve alteração de eletro ou alteração segmentar. Vamos ver se isso foi infarto tipo 1 ou tipo 2. Como que eu vou fazer isso? Justamente, as causas de injúria miocárdica são muito parecidas com as causas de infarto tipo 2. Como, por exemplo, a anemia, como, por exemplo, a taquicardia, o TEP. Então, se você viu que tem chance de ter infarto tipo 2, provavelmente não é infarto tipo 1. Outra coisa que ajuda bastante é níveis de troponina e eletrocardiograma, tá? Supra dificilmente é infarto tipo 2. Troponinas muito aumentadas também dificilmente é infarto tipo 2, tá? Isso pode te ajudar a tomar decisão ali no pós-operatório. Levantar a suspeita. Então você vê o paciente, ele no dia seguinte de fazer uma cirurgia de abdômen, tá com uma dor muito importante e a troponina sobe bastante, tem alteração eletrocardiográfica? Vamos pensar numa ruptura de placa pós-estresse e inflamatório sistêmico pela cirurgia, que pode acontecer. Aí, nesse cara, a gente vai te agregar. A suspeita clínica, você pega um paciente de 30, 40 anos, fez uma vesícula, tá com dor, você vai valorizar, investigar, mas a chance é muito baixa. Você pega um paciente da vascular que tem DLP, já é amputado, e tem uma dor no peito, você tem dor no peito com ele junto e vai procurar a causa, rodar um eletro, fazer toda a investigação de infarto tipo 1, porque é muito bem mais provável no caso. Acho que a mensagem que eu quis deixar é assim, tem impacto prognóstico, mas não quer dizer que você vai fazer cateterismo do paciente no dia seguinte. Exatamente. É justamente por isso que a gente tem que separar as causas, prognosticamos, o cara é mais grave. Vamos correr atrás. E geralmente a gente vai correr atrás primeiro de causas reversíveis não invasivas, né? O cara operou uma coisa que não é o coração, então a chance da complicação ser não do coração é grande. E o que ela falou é muito importante, o antecedente do paciente também e a avaliação pré-operatória contam muito nessa hora, né? Pra gente investigar em relação a isso. Mas a gente falou bastante agora, então, do manejo da cirurgia não cardíaca e do infarto pós-operatório na cirurgia cardíaca e pós-angioplastia. Como é que a gente faz? A gente manda todo mundo para o CAT também? A gente vai para operação de emergência? Existe isso? Como é que funciona? Vou falar da angioplastia. É mais fácil, né? E deixa a cirurgia cardíaca para o Kelvin. Tá. Que tá na Hope, né? Que é o pós-operatório. E aí ele vai falar, nossa, a gente já viu, a gente liga para eles, não, tá tudo certo, beleza. Fim da discussão. Já sabia. Já sabia. Esse super é normal. O que eu acho que exatamente. O que eu acho que é o principal? É você diagnosticar o motivo do infarto pós-procedimento.
Então você vai e tá lá no cateterismo. A gente comentou isso já nesse episódio. Você viu que fechou um ramo. E o paciente teve dor ali na hora, pode subir tropo. Diagnóstico infarto, procedimento. Preciso voltar com esse paciente pro CAT? Tá lá fechado. Se não for um grande ramo, ou você vai tentar abrir na hora, ou você realmente é uma complicação do procedimento e vai ficar assim. É inabordável, né? Então, se você tem o diagnóstico, foi um no-reflow, foi uma perda de um ramo, foi uma dissecção que você tratou, o infarto periprocedimento não vai requerer condutas adicionais. Vigilância desse paciente, manter esse paciente internado, pode ser atrópico para ver o tamanho do que aconteceu, eco se o infarto tiver sido grande, mas sem querer estratificar de novo. Agora, se o paciente saiu do CAT, você achou que não teve intercorrência, aí lá fora, imediatamente, algumas horas depois, ele tem dor, tem alteração de eletro, e aí você não precisa nem esperar a troponina, entendeu? Nesses casos, a troponina vai ajudar muito pouco a definir a conduta. Ela vai ajudar a definir diagnóstico depois e definir prognóstico. Mas a conduta vai pela clínica e pelo que você viu no cateterismo. Que aí, se esse paciente está tendo essas alterações, você olha o CAT, pode ter acontecido isso, vamos reestudar. Vamos pro cateterismo. E aqui, diferentemente da cirurgia não cardíaca, não tem espaço para o que o Kelvin falou. Às vezes dá para a gente fazer a avaliação anatômica não invasiva. Se eu acho que eu corrigi o infarto tipo 2 ou melhorei a injúria miocárdica, num segundo momento eu posso tentar fazer um angiotomo, por exemplo, para confirmar que não tinha nenhuma lesão. Principalmente aqui dissecção, né? Exatamente, principalmente a avaliação de dissecção. Agora, aqui, eu acabei de sair da sala, eu sei que o paciente tem DAC, eu sei que eu mexi ali dentro. Se eu julgar que ele piorou muito de uma maneira que eu não esperava, a reavaliação é invasiva, né, Matheus? Exatamente. Então, assim, tem o diagnóstico etiológico, se você não sabe e a clínica estiver exuberante, leva o paciente para a mesa. Você não vai esperar a troponina, isso não acontece. Exato. É bem parecido com a cirurgia cardíaca. Chega o paciente no pós-operatório, a princípio tudo bem, chegou tempo bom, sangrou pouco, e você começa a suspeitar. Começou a dar uma chocada, começou a alterar, taquicárdico, tá começando a ficar diferente dele. Tem várias causas para acontecer isso no pós-operatório. Aí você vai investigar. Rodão elétrico, então chocou, suprado, aí o supra é mais fácil. Desce para o hemodinâmica, vai chamar você de novo e vai avaliar, porque a grande suspeita é a trombose do enxerto. A anastomose, trombose, alguma coisa que tenha que diagnosticar e para reabordar. Os poucos casos que a gente tem que mandar o cara de volta para o centro cirúrgico para reabordar, ou refazer a ponte, ou abrir a ponte na própria angioplastia, que é o mais comum. Fechou a ponte da anastomose, é mais fácil tratar a ponte e deixar um stent lá do que mandar o cara para a cirurgia de urgência. É muito raro ter que refazer a cirurgia, acontece. É mais comum o paciente ter uma injúria miocárdica, quem está tamponado, algo do tipo, a gente tem que abordar o tamponamento. Mas a trombose do leito, em alguns casos, principalmente com a safena. Safena, para tratar, você sabe mais do que eu, é horrível. Então, se o paciente trombosar uma safena, mesmo no pós-operatório mais agudo, ele vai acabar, às vezes, ficando com o vaso fechado, mas não muda que vai ter que investigar. É descer para a hemodinâmica, tentar tratar lá ou abordar em casos de exceção. E a suspeita realmente é um pouquinho diferente do que você falou, que no seu caso você viu que fez, né? No caso da cirurgia cardíaca, realmente tem que suspeitar bastante e tem muita coisa que pode chocar o paciente no pós-operatório. Geralmente, o que mais leva a gente para a hemodinâmica é supra. Está suprado, não tem muita dúvida. A não ser que já tenha alguma coisa que a gente suspeite, tinha um supra antes, é um paciente que já tem uma hernia nativa, tem um supra um pouquinho, aumentou um pouco, está tudo bem, e leva a clínica também. Suprou, está tudo bem, a gente também pode dar uma avaliada, falar com o cirurgião, o que acontece na cirurgia, aconteceu alguma coisa, a ponte foi boa. Uma coisa que acontece muito é que o enxerto, o leito ativo é ruim. O paciente botou uma ponte no enxerto no leito ativo e ele era ruim. Então, ele pode ter uma injúria miocárdica pelo leito, não é grandes coisas, e acabar não ser realmente um infarto que tinha que descer para a cirurgia. A grande indicação é realmente paciente instável com uma suspeita de imagem, né? Eletro ou nova segmentar. Não dá tempo de esperar tropo também nesses casos. Isso é muito interessante, né, Kelvin? Porque você falou da revisão, às vezes, do cateterismo, que a gente é o principal, acho, método diagnóstico aqui, né? A gente usar essa reabordagem de emergência é muito de exceção. O grande lance aqui é que não necessariamente a gente precisa abordar o enxerto. Às vezes a gente lança a mão do enxerto, deixa ele ocluído, e se o leito nativo for passível de tratamento, vira um procedimento híbrido, tá? Fica com algumas pontes e você tenta tratar o leito nativo que acabou incorrendo com a oclusão do enxerto e não está mais protegido, por assim dizer. Nos outros casos, ao contrário. Você quer tentar tratar o leito nativo e ele é inviável, e por mais que a ponte esteja ali em cima, você vê que, beleza, o sangue está tentando chegar ali, mas não tem o que distribuir depois. É uma ponte para lugar nenhum. É uma ponte que vai de nada para lugar nenhum. Então, isso é muito planejamento pré-operatório, né? Você conheceu o doente no pré-operatório, você já imagina que essa complicação possa acontecer no pós-operatório. Quando você bota uma ponte no leito nativo do doente, você mudou todo o fluxo. Então, às vezes o paciente estava tipo, ok, você colocou uma ponte, parou um tempo, agora o fluxo depende da ponte. E ela fecha.
Então, ele tem um infarto brutal, ele choca, alteração segmentar. Se Não for é uma malha, 10 por vezes exemplo, o valor da não é troponina 10 vezes. que vai é o fazer você valor- tomar o diagnóstico. Não é Vai 10 tomar conduta. vezes. O valor da troponina realmente é bem pouco. Não sou ninguém para criticar a diretriz, nem o diagnóstico de infarto da definição, mas realmente é uma coisa que não bate muito com a nossa realidade do pós-operatório. Maravilha. Acho que é isso, né, Rafa? Discutimos bem, né, Matheus? Uma horinha aí, quase. Acho que a gente podcast, tem condição né? de fazer a quinta definição de infarto. Exatamente. né? Amanhã é a sua folga. Amanhã, terça-feira sem falta. Terça-feira a Terça-feira gente sem falta, faz o hein? hard sim, aproveita o hard sim. Exato, já sai e escreve um paper completo, porque foi muito boa conversa. Eu agradeço muito o convite. Agora eu vou poder ficar no trânsito e me ouvir alguma vez. Isso é incrível. Animal. Acho que eu penso no Rafa, às vezes eu penso no carro. Tipo, eu sempre ouço vocês, já estou no trânsito e não falta trânsito em São Paulo pra dirigir. Tem muito podcast pra ouvir, né? Tem muito podcast pra ouvir. Eu fui pro seu casamento ouvindo o podcast, que era o seu, de cirurgia cardíaca. Eu falei, poxa, eu vou ver o Rafa todo fim de semana. Aí eu toquei, botei pra música. Eu com os colegas da Hemodinâmica eu tive efeito ao contrário. Eles cansaram de ouvir minha voz durante o dia e pararam de escutar os episódios Bom, da mas, 12. então, Sacanagem, não, né? aí bota autotune Pra coisa mudar a mais- voz, né? Mas eu agradeço muito, é uma honra estar com vocês aqui. Aqui, né? Porque no hospital vai estar sempre perto. Mas espero que tenha sido bom. E tô aqui aberto para convites para outros podcasts e qualquer Opa, coisa também. com certeza. Pô, Já foi prepara. Já demais, tô com uns a na gente manga aqui. Exatamente. A gente só tem que agradecer. Como a gente falou no começo do episódio, geralmente quem veio uma vez acaba voltando na segunda. E foi muito bom, né? Pô, a discussão foi de altíssimo nível. A gente já sabia que seria assim, porque a gente te conhece há muito tempo. E foi uma honra te receber aqui no 12cast pra virar um dozer de carteirinha aí daqui pra frente, irmão. Honra mesmo, que valeu, Então, hein? pronto. Obrigado, gente. E aí, Valeu. gente. E é isso aí. Curte, comenta, compartilha e continua seguindo o 12cast. Até mais. Até.